Meu nome é Maria, tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos. A Júlia, uma adolescente, e o Murilo, de 4 aninhos, meu caçula. A história que eu vou contar, eu vou contar daqui a pouco, porque essa luz está forte, assim mesmo. A história que eu vou contar é uma história que foi muito especial para mim. Ela mexeu muito comigo, por isso que ela é especial, na questão de sintonia, assim, que eu tive com a situação. Ela é recente e ela aconteceu quando eu estava indo para o Guarujá. E eu estava viajando com a minha família, meus pais moravam comigo na época, ficavam em casa. E a gente estava assim, chegando na praia já, no Guarujá, acho que a gente estava na enseada, quando de repente uma série de lembranças chegaram a mim. E foi me dando uma sensação estranha. Foi como se minha vida passasse assim, diante dos meus olhos. Foi me dando uma angústia muito grande. Não foi legal, porque eu estava dando um desespero. E aí, de repente, eu olhei para meu marido assim e falei: caramba, Luiz, acho que eu não vou ver mais a minha mãe. E eu tive a necessidade tremenda de ligar para casa. Eu tentei ligar, ninguém atendia. Liguei, até que finalmente o meu pai atendeu. Hoje, eu vejo que foi um momento único que eu tive. Porque ela já é especial para mim, para os meus pais. Eles sempre brincam que a gente foi concebido lá, todos nós. E nossas memórias de infância, seja lá. As nossas histórias broncas aconteceram lá. E tudo aquilo foi passando na minha cabeça. A gente foi chegando na praia, tudo foi crescendo, aquela sensação de angústia, aquele desespero. E aí, de repente, eu tinha certeza que eu nunca mais ia falar com minha mãe. E nunca mais. Eu falei com minha mãe. Anos e eu costumava me automutilar. Que era algo que eu fazia em busca de conforto. Tipo, é uma coisa que eu consigo controlar. Tipo, a gente vive num mundo que a gente não consegue controlar o que acontece. Né? Isso eu conseguia controlar onde eu me corto, onde eu me cortava e o quão fundo eu me cortava. Só que isso foi chegando a um ponto meio chato e eu decidi procurar ajuda. Então eu falei com a minha mãe, eu estava sofrendo depressão, enfim, tanto faz. E ela falou com meu pai. Meu pai matou uma psicóloga e eu fui. E essa psicóloga, ela falou que eu era mais mentalmente instável do que ela poderia lidar. Legal. Só que, então ela me recomendou para um grupo que tinha no meu colégio. Por sinal, era um grupo de arte terapia, a professora especializada nisso. Só que não era um grupo, na verdade, também, porque só tinha eu na turma. Porque eu gostei. Tipo, eu acho que eu era o único mentalmente instável o suficiente para estar na turma. Mas eu gostei porque eu não tive que dividir meu tempo com ninguém. Era a professora só minha, né? Por mais egoísta que isso sou. Então, e foi ali que a ajuda começou. Porque eu aprendi a colocar essa emoção,
esse anseio de me cortar, cortar minha perna, meu braço. Tentei uma vez que eu cortei minha nuca, tipo, aquilo foi difícil de esconder, tipo, de um cachecol, sabe? Enfim. Mas então, nesse grupo, eu aprendi a realmente controlar isso. E hoje a arte é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim, eu não sei como eu ia viver sem a arte. E a maior lição de tudo isso foi que eu cheguei a um ponto que eu podia acordar no dia, e isso é tão óbvio, é óbvio demais. Tu acordar no dia a dia e falar, hoje eu vou ser feliz. Óbvio, né? Mas eu não sabia disso até então. Só que daí depois de tanto tempo, sei lá, hoje eu posso dizer, ei, eu sou feliz. E eles começaram a brigar muito comigo. E eu sinto que algumas coisas foram exagero, porque você não precisava de tanta gritaria. Mas aí, nesse mesmo tempo, foi a época que eu me apaixonei pela primeira vez. E ele me tirou mais ou menos dessa depressão. Eu conheci ele na internet. Não foi bem na internet. Ele era amigo de um primo meu, e meu primo apresentou ele pra mim e tal. Daí a gente começou a sair. E a gente começou a namorar. E foi maravilhoso, eu me sentia melhor, sabe? Sabe quando a gente tem alguém do seu lado? Então, foi isso, eu sentia que tinha alguém me apoiando. Até que teve um dia que ele foi embora, ele me largou. Mas ele não explicou por quê. Eu fiquei mal de novo. E foi na mesma época que eu tava com algumas outras amigas em casa, ainda meu pai abandonou a gente. E ele foi embora. E não deu mais notícia nem nada. Aí ficou minha mãe sozinha para cuidar de 2 filhas, e uma casa toda, sendo que meu pai que trabalhou sempre para sustentar a casa, e minha mãe ficou desesperada, né? Aí a gente começou a ajudar ela, eu e minha irmã. Foi na época que a gente ficou mais próximo. E eu me aproximei mais da minha mãe também, porque ela precisava de mim, eu sentia isso. Então aí a gente começou a ajudar ela, e atualmente somos só nós 3 em casa. Mas meu pai ainda fala com a gente, mas não é muito assim, não é diariamente. E eu sinto que a